Olá, meu nome é Fabiano Timbó, bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer uns comentários e um breve resumo de A Cidadela, de Cronin. E trata da vida do personagem Andrew Manson, que se forma e vai trabalhar numa cidadela, um funcionário de uma... Ele é médico assistente, ou seja, ele assiste a outro médico. Porém, quando ele chega lá, ele já tem uma grande surpresa, porque esse médico está inválido e acamado por uma doença. Então ele começa a exercer toda a prática profissional, porém sem poder ter a autoria total da clínica e das curas e dos trabalhos, porque ele era apenas um assistente. Conhece o seu grande amor, Christine, através de uma pequena confusão entre os dois, mas depois o amor aflora, eles se casam e acabam indo para uma cidade um pouco maior, Aberalour. Lá em Aberalour ele trabalha também com as minas, ele já está um pouco mais velho, ele já começa a duvidar da prática dos livros, e aí, estimulado pela esposa e pela condição, ele resolve ir fazer a prova de título. Ele busca incessantemente esse bem-estar dos pacientes e consegue o título de especialista. Na sequência, ainda nessa cidade, ele consegue descobrir a correlação das doenças pulmonares com a profissão, principalmente das pessoas que trabalham em minas, carvão, antracito, e essa é a defesa dele de doutorado. E migra para uma cidade maior, que é Londres. Em Londres, ele tem contato com os médicos que atendem a classe rica. Entretanto, ele se depara com a condição funesta. Eles clinicam com medicações que não funcionam, que não têm comprovação científica ou que não têm indicação para determinada doença e vão faturando imensamente. E ele percebe que é a palmatória do mundo, em contraposição ao sucesso material que ele não tem. Então ele se abusa daquilo e começa então a trabalhar como estes. Ele começa a investir por esse caminho, em compensação ele começa a ter carro, casa, compra uma clínica, mas ele vai se mantendo às custas dessa enrolação. Até que mais adiante ele é acusado de um crime, e eu não vou dizer o final dessa vez, não vou escrever, mas o maior crime que ele percebe que cometeu é ter se deixado levar por esse deslize moral perante a sua vocação e perante a sua profissão. É interessantíssimo como esse livro ainda é atual. Alguns médicos entram na faculdade já com o pensamento da ascensão social, na mudança de posição, no sucesso financeiro. E isso os impulsiona a conduzir uma medicina, digamos, sem graça. Não vou dizer antiética, mas sem graça. Mas sem graça para quem? Sem graça para ele, que está fazendo exclusivamente pelo sucesso material. Já há outros vocacionados, mas o grande problema do médico é manter-se vocacionado perante a condição que se lhe apresenta. Então, por exemplo, eu trabalhei no Brasil em vários hospitais de urgência e emergência e eles são todos muito parecidos, uma cópia um do outro. São desgastados, tem pouco material de trabalho, a tecnologia não chega, mas ou você faz a coisa porque gosta, e há muita gente que gosta e que trabalha pelo amor ao paciente, ou você se desespera, você enlouquece e vai abandonando aquilo ali, vai se entregando, talvez até, como eu poderia dizer, cada vez mais à produção de dinheiro. Já é tempo de começarmos a pôr ordem dentro da nossa própria casa. E não me refiro apenas às questões superficiais. Devemos começar pelo princípio mesmo,
devemos pensar que os médicos saem das faculdades com uma instrução desesperadamente inadequada. Quando me formei, eu era um verdadeiro perigo para a sociedade. Só conhecia nomes de algumas doenças e dos remédios que, segundo me ensinaram, deviam ser aplicados. Nem mesmo sabia manusear um simples fórceps. Fórceps é um instrumento que se usa para facilitar o parto, quando o parto é complicado. Tudo o que eu sei, aprendi depois de sair da faculdade. E quantos médicos existem por aí que não sabem nada mais do que os rudimentos aprendidos com a própria prática? Esse livro, para mim, também me parece uma denúncia do que era no passado e no que é atual. E é um apelo que ele faz, sim, um apelo para que o médico continue vocacionado, para que ele perceba a natureza humana, perceba o outro não apenas de forma técnica, como acontece com uma boa parte dos colegas. É não perceber que a medicina é aquele jargão, aquele sacerdócio. A medicina é sim um sacerdócio no tocante ao fato de que se entenda que o ato médico não termina quando a consulta, a cirurgia ou o exame terminam. Quando o paciente encontra ali refúgio para as duas doenças físicas e psíquicas. Quando o paciente ele percebe que ali naquele consultório ele é tratado como um ser humano. Me ajude nessa busca da leitura dos 100 livros clássicos e um abraço, até a próxima leitura.